Boa tarde a todos. Estamos aqui iniciando esse papo da mensagem, que é referente à mensagem de ontem, do domingo de ontem, no qual eu preguei sobre o livro de Abacuque. Então, nós fazendo aqui enquanto o pessoal está chegando, fazendo uma observação sobre esses papos da mensagem, porque nós já fizemos alguns outros. Nós não temos uma sequência ainda, mas é o nosso desejo de estarmos realizando, assim que possível, vários papos da mensagem, sempre subsequente à mensagem pregada no domingo. Então, nessa segunda-feira, nesse feriado, você que está no feriado, aproveitando do feriado, e você pode dar uma entrada aí e estar nos acompanhando. Se você quiser colocar uma observação, alguma pergunta, pode também estar colocando. Nós estamos fazendo essa transmissão através do Facebook e através do Instagram. A gente não conseguiu aqui pelo YouTube, mas enfim, vamos por aqui. Tá? Então algumas pessoas estão chegando. Fabi, Cláudio Eduardo. Então nós vamos iniciar aqui esse papo. Pergunto para a irmã Tereza se ela quer falar alguma coisa, né? Não, porque eu ainda estou tentando aqui arrumar o YouTube. Eu realmente fiz uma bobagem. Eu mesma fiz uma bobagem. Estou tentando consertar enquanto está rolando a live. Isso. Então, Tereza... Oi, Fabi. Tereza fica um pouco nervosa com essa questão ao vivo. Eu já não tenho tanta dificuldade. Contar um segredinho aqui. Quando eu era criança, falei para ela isso. Então, eu me lembro de uma cena de que a gente estava em casa, estava chovendo e a televisão tinha quebrado. A televisão tinha quebrado e só tinha na estante aquele vazio, aquele buraco, né, da televisão. E aí então eu me propus a fazer alguns programas, o jornal, enfim, e foi aí que, enfim, que eu descobri essa minha vocação por estar falando também ao vivo, né? E aí a gente está aqui hoje. Bom, está entrando mais algumas pessoas, Mônica, o pastor Ricardinho. Mônica Coropos. Sim. Eu vi seu vídeo hoje, amei. Qualquer dia eu vou fazer assim. Bom, ontem eu preguei sobre Abacuque e falei do livro todo. O livro não é grande, são 3 capítulos, e Abacuque é o famoso livro. Quem não conhece o livro de Abacuque certamente conhece a expressão: ainda que a figueira não floresça e que a vide não dê o seu fruto, tal. Então, esse é o texto mais conhecido de Abacuque. Mas os capítulos 1 e 2, eles... E foi o primeiro que a gente traduziu junto. Sim. Os Na capítulos... aula da Rosiméria. Os capítulos... a Teresa está lembrando aqui que quando nós fizemos o seminário, a nossa professora Rosemary Vita Decotelli, de hebraico, ela, ali na aula, então propôs algumas traduções de alguns textos, e nós ficamos, então, fazendo um trabalho em conjunto do texto de Abacuque, tá? E do capítulo, né, partes do livro, e aí daquele capítulo 3. Mas, enfim, então, o que Abacuque traz, que eu trouxe ontem para que a gente compartilhasse nessa tarde? O problema da violência. Eu trouxe ali que Abacuque, o nome Abacuque, ele significa abraço. Então, que abraço que ele dá? Qual é o abraço que ele dá? O início do livro fala que tem um peso, uma sentença sobre a nação da qual Abacuque participava, né, que era Judá, e também há uma outra sentença que é contra os inimigos deles, que são os babilônios, os caldeus, no qual Deus então vai enviá-los para praticar a justiça dele contra o povo, toda a nação, né, que estava sendo injusta entre elas, entre os seus
co-irmãos, e aí então Deus vai aplicar essa justiça através dos babilônios. Dentro desse contexto, então, Abacuque é aquele que vai ele vai abraçar uma causa, não somente o peso dessas sentenças que Deus dá sobre o seu povo, e também vai dar sobre os babilônios, mas a sentença que Deus dá sobre a questão da violência. Então, podemos dizer que o abraço de Abacuque é um abraço contra a violência. Ele é aquele que abraça a causa contra a violência. Por quê? Porque são 3 pontos ali fundamentais que eu trouxe na mensagem, que nos indica o que Abacuque, então, qual é esse abraço que ele dá na causa da violência. O que acontece no livro? Bom, a gente pode ver que no capítulo 1, ele clama a Deus, ele reclama com Deus também, porque ele está vendo tanta violência. Porque ele vê a violência no meio do seu povo, através dos governantes, do governo ali, daqueles que submetiam o seu governo à opressão, que no caso era os egípcios, Cusã, ali no livro, muitas traduções trazem Cusã. Cusã faz uma referência ao Egito, especificamente a Etiópia, mas é o Egito que tinha o domínio ali naquela época, na época de Abacuque, sobre Judá. E aí então ele vai reclamar que os poderosos da sua época, eles estão impondo uma opressão sobre os mais fragilizados. Ele vê essa violência nos tribunais, quando as causas são colocadas para os julgamentos. Era diferente, da época de hoje. Mas seguia-se a lei através da palavra de Deus, a lei de Moisés, seguia toda essa lei, que era uma lei que buscava a justiça, mas o que Abacuque estava vendo é que essa justiça estava sendo distorcida. Então, era uma violência que estava sendo causada com o próprio povo, não é? Sim. E aí, então, o primeiro momento ali da mensagem, ver o problema da violência é o que Abacuque nos traz a uma reflexão, não só porque ele vê, mas ele traz uma reflexão para que nós hoje não nos coloquemos como alienados diante daquilo que está à nossa volta. Sim. Então, muitas vezes, como crentes, a gente se coloca numa posição de que a gente tem Deus, a gente tem Jesus, temos a salvação, que bom, que bênção, e olha só, e aí nós fechamos os nossos olhos para aquilo que está acontecendo à nossa volta. E a Bíblia, ela não traz isso, pelo contrário, com Abacuque nós vemos que ela traz uma reflexão sobre a sociedade, sobre aquilo que nós estamos vivendo. E podemos então clamar a Deus, podemos então reclamar com Deus, como faz Abacuque? Sim, ele faz. Só que ele faz uma reclamação da seguinte forma: Deus, até quando? Ele não só vê isso, mas até quando vai acontecer isso? Então ele faz uma reclamação com Deus. Ele vai denunciar para Deus isso, o que acontece. Então, esse é o segundo tópico. Primeiro tópico, a gente precisa, que eu coloquei aqui, ver, se inteirar, se dar conta daquilo que está acontecendo. É o que acontece com o Abacuque. Muitos de nós queremos fechar os olhos para isso, mas não podemos fechar os olhos. Deus não está com seus olhos fechados para isso, para a violência que nos cerca, para aquilo que a gente está vivendo na nossa sociedade. Nosso Deus é um Deus que intervém na sociedade. Ele não se intervém somente na sua vida particular, nas suas lutas, nas suas guerras particulares, também, mas ele intervém num contexto particular. Num contexto
da sociedade. Até porque se ele intervisse só na vida e não intervisse na sociedade, de que valeria? Né? Se intervisse só na vida da pessoa e não se preocupasse com o que estava em torno dessa vida, né? Sim. Quando Jesus vem, ele se preocupa com o todo. Não é com uma parte da pessoa, né? É com um total dessa pessoa. E o total dela está na sociedade, porque não tem como dissociar, né, a nossa vida, né, da sociedade que a gente vive. Então, não tem como ser diferente, né? E aí uma coisa interessante que a gente pode, sim, uma coisa interessante que a gente pode, e nós precisamos, para entender o texto bíblico, entendermos o contexto da sociedade naquele momento. E aí eu vou pedir para a irmã Tereza dar uma explicação, uma explanação sobre o contexto de Abacuque, o rei que estava reinando naquele momento, qual era a situação social, do contexto social do profeta Abacuque. Eu acho que melhor forma da gente entender esse contexto é lendo mesmo capítulo 1 de Abacuque, verso 2, que ele vai falar, né? Até quando, Senhor, clamarei eu e não me escutarás? Gritarei violência, né? E não salvarás. Por que razão me fazes ver a iniquidade e a opressão? Então, perceba que as palavras são muito fortes, né? Violência, né? Iniquidade, opressão, né? O Abacuque, ele clama por salvação, mas as palavras que ele usa para definir a sociedade dele, né? Não é uma sociedade assim boa, né? Uma sociedade igualitária, uma sociedade de paz. Muito pelo contrário. As palavras são fortes, né? Aqui quando ele fala em violência, é Hamas, né? É violência mesmo, é a violência do Hamas que a gente conhece hoje, não é? Essa violência brutal mesmo contra as pessoas, né? É isso, né? Depois ele vai falar, depois de ele usar isso, ele vai falar sobre, ele ainda vai dizer iniquidade, opressão, destruição, né? Percebe que são todas palavras muito carregadas de significados muito negativos, e ele não está falando de religião aqui, né? Isso aqui é interessante, né? Sim. Ele está falando de problemas sociais, né? Problemas como o nosso. Na nossa sociedade nós temos exatamente isso, violência de todo tipo, né? Seja por palavras, seja por atos, seja, né? Seja por intransigência, por intolerância, isso tudo é violência, né? É opressão sobre aquele que sofre a violência, né? E pode acabar numa destruição para essa vida mesmo. A sociedade do Abacuque, ele coloca exatamente nos primeiros versos do livro dele. Eu diria que desde o primeiro verso. Porque no primeiro verso do livro, se a gente for ler em hebraico, vai estar lá, né? Ramassá, né? O peso, né? Um peso, uma carga, né? Ramassá é isso. Um fardo, um peso, uma carga, né? Que viu o profeta Abacuque, né? Abacuque e o profeta, né? O profeta Abacuque. Então veja que o que ele está passando é algo que traz um peso e que traz um fardo sobre ele. E que fardo é esse? É o fardo do Ramassá, do Hamas, da violência, da opressão, da iniquidade. Tudo que a gente tem hoje. A sociedade do Abacuque, naquele ali um pouco antes do povo ir para o exílio, um pouco antes de capitular Judá, era uma sociedade como a nossa. Uma sociedade onde pessoas estavam cada vez mais empobrecidas e os ricos cada vez mais ricos. E os ricos, eles não se importavam com os mais pobres. Eles não estavam nem aí, né? Porque para eles estava bom, né? É que nem hoje, né? Para alguns está bom. Gasolina 8. Arroz você vai comprar, tá R$7. O feijão você vai comprar, tá R$9, né? Para alguns... O óleo, 12, 14... Para alguns isso tá ótimo, né? Mas eu acho que para grande parte não está tão bom assim. A sociedade do Abacuque é a nossa sociedade. Ipsis litteris, sem tirar nem pôr, né? Com dirigentes que se importavam muito pouco com o povo, mas
muito com eles mesmos, né? Eu acho que é por isso que o Abacuque ele vai clamar dessa forma tão sincera com o Senhor. O Abacuque ele é um profeta que não tem meias palavras, né? Ele vai falar mesmo, olha, Senhor, é opressão, é violência, é iniquidade, é tudo isso que eu estou vendo. E aí, não vai fazer nada não? Não vai dar um help aqui pra gente, não? Como é que vai ser isso? Ele diz no verso 2 do capítulo 1, até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência e tu não salvarás? Então, será que isso parece familiar hoje, no grito de muitas pessoas? Sim, sim. Por isso, o texto de Abacuque, ele é atualíssimo. Ele é um texto de passado, presente e futuro, porque isso, a questão da violência é uma questão humana, da humanidade. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, né, um pouquinho mais à frente aqui, mas é uma questão do humano, ou seja, no humano, né, no ser humano, algo também da agressividade, mas Deus coloca aqui, e através do livro de Abacuque, na mensagem dele, os limites sobre esta violência. Há limites sobre a agressividade, né? Quando a agressividade se torna uma violência sem limites, há apenas destruição, não há algo que vá se construir, vai ser vidas que vão ser ceifadas, vai ser tristeza, vai ser dor, vai ser destruição, como o livro de Abacuque traz. A violência do seu próprio povo e a violência, depois ele vai clamar a Deus contra a violência do juízo que Deus vai impor sobre a sua sociedade, que era a vinda dos babilônios. Povo terrível, né, como a gente conhece a história bíblica, né, e na história secular sobre o ataque dos babilônios ao povo de Judá, né, e levando os cativos ao cativeiro. Aí, então, a proposta de abraçar a causa da violência, que deve ser aí de todos aqueles que conhecem a palavra de Deus, aos crentes, devemos abraçar essa causa da violência, clamando a Deus, vendo a violência, clamando a Deus, mas não parando por aí, porque ele continua, né? Aqui no segundo ponto, Deus, ele manda com que Abacuque ele faça uma denúncia, para que ele fale. É muito interessante. Abacuque se dá conta da violência do seu povo, mas depois ele se dá conta que Deus ia permitir que os babilônios tomassem então o seu país com violência, e eles eram mais injustos do que os do seu próprio povo. E ele vai dizer para Deus: mas que negócio é esse? Como é que o Senhor manda um povo mais injusto que a gente para impor juízo sobre nós? Então, Deus tem os seus mistérios aí, digamos, mas Deus não fica por aí, porque no final do capítulo 1, ele vai, dentro dessa reclamação, ele vai colocar o seguinte: ele vai dizer assim: Deus, mas será que não vai acabar isso? Será que isso daí não vai ter fim? Então os babilônios vão continuar até quando? E aí Deus, então, ele vai colocar no capítulo 2 para Abacuque: Abacuque, você precisa agir contra a violência, porque não é somente no seu país, a violência ela abrange toda a humanidade, né, de certa forma, e ela é num âmbito macro, internacional. Por isso nós vemos tanta violência em outros países também, enfim, tanta coisa que a gente vê que gera destruição, que gera fome, que gera miséria, que gera morte, onde poderia haver vida. Por causa desta violência desmedida, a destruição e morte. Por causa do quê? E aí nós entramos no capítulo 2, que quero ler do verso 1 a 3, né?
Abacuque no verso 1 diz: estarei eu na minha torre de vigia e ficarei na minha fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Porque ele se queixa da violência, primeiro do seu povo, ali, oprimindo os mais fracos. E aí depois, então, Deus dá uma resposta para ele falando dos babilônios, aí ele vai se queixar, falando: Senhor, que negócio é esse? Que coisa é essa? Então você vai colocar um povo mais injusto para vir sobre nós e aplicar mais violência? Onde isso vai parar? E aí Deus responde no verso 2 do capítulo 2. O Senhor me respondeu: escreva a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passa correndo. Olha só, escreve sobre tábuas bem grande, para que aquele que passa correndo, ela possa ser lida até por aquele que passa correndo. Eu entendo que Deus manda ele fazer um outdoor, mas um outdoor daqueles grandes, né? Daqueles que a gente vê na Avenida das Américas, que a gente vê na Avenida Brasil. Na Avenida Brasil. Quer dizer, há muito tempo que a gente não vai na Avenida Brasil, mas ainda deve ter. Deus manda ele escrever. Deus manda então ele anunciar, ele denunciar, fazer uma denúncia da visão sobre a violência. Verso 3, porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Deus está vendo, tem um tempo determinado para toda violência que se excede. Ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, certamente virá, não tardará. Ou seja, Deus está mandando um recado aqui para Abacuque: eu estou vendo o que está acontecendo. E esta violência que passa dos limites, e ele vai explicar qual que é a violência da soberba, que é a violência do orgulho. Ele vai dizer que os babilônios eles estão inchados, e estão se achando lá o máximo, só que isso há um limite, porque esta violência de destruição, ela é vã. Deus não, ele não está ali relacionado a ela. Deus é um Deus de justiça, mas um Deus que não excede, um Deus que que veio para dar vida. Então a medida de Deus é uma medida que traz um ensino, uma correção. Quando a gente fala quando eu falei que todos nós temos aí em nós a agressão, esse impulso agressivo, é porque nós temos mesmo, segundo a teoria psicanalítica, o Freud vai falar sobre a pulsão de vida, pulsão de morte, sobre uma pulsão de agressividade, que isso necessariamente não é ruim, porque, por exemplo, nos esportes, eu gosto de assistir o jogo de tênis, então tá cada um de um lado ali, e às vezes o oponente precisa ser mais agressivo para poder conseguir o ponto, bater mais forte na bola, fazer algo ali, mas sem que prejudique o adversário no sentido físico. Não há uma lesão, não há algo que... Há limites, há regras. Estão compreendendo? Então, quando esta violência passa dos limites, e aí então há todo um mal que ocorre. Quando o Estado, quando o poder do Estado, seja na época do profeta, seja no Estado que nós vivemos, quando ele passa dos limites na sua força, ele produz destruição, produz morte. A gente vê no histórico da nossa nação tantas atrocidades, desde o Brasil colônia, lá quando os escravos eram trazidos da África pelos portugueses que colonizaram o nosso país, e como eles eram tratados aqui. Não podemos negar isso, não podemos fechar os nossos olhos para a história.
história do mundo, história do nosso país, que tem essa questão a violência, quando ela é exercida passando dos seus limites em detrimento a determinados desejos de poder sobre o outro, não respeitando os limites de humanidade, das leis colocadas, ela se torna uma violência desmedida, vã e que é destrutiva. Então Deus fala para ele: denuncie, fale, coloque no outdoor para que as pessoas vejam. E aí é interessante, mas coloca o quê? Que Deus vai tardar, que Deus ele pode parecer que até vai tardar, mas ele que não vai falhar, ele vai vir contra essa violência. E aí então é interessante porque ele coloca neste capítulo 2, ele coloca os 5 ais da violência. Descreve através dos versos 6 até o verso 20, os 5 ais aqui, os ais da violência. Então, se fosse colocar numa placa de outdoor, esses ais da violência, seria o seguinte: o primeiro, que é do verso 6 ao verso 8. Violência gera violência para si. O violento carrega sobre si muitas dívidas. O que ele fala nesse verso 6 ao verso 8 é o seguinte: olha só, não pensem em vocês que estão cometendo essa violência desmedida, que aqueles que estão sofrendo essa violência não vão revidar. Não vão querer fazer a mesma coisa com vocês e vocês vão servir de despojo. Por isso ele fala: ai daquele que multiplica o que não é seu, e daquele que se carrega a si mesmo de dívidas. Está se carregando de dívidas por uma violência desmedida, causando então a revolta em um outro que vai rebater a violência. Não se levantarão de repente os que te hão de morder, e não despertarão os que hão de abalar, e não lhe servirá tu de despojo. Isso aqui era o recadinho que Deus estava dando através do profeta Abacuque aos babilônios. Essa era a resposta que Deus estava dando a Abacuque sobre a pergunta que ele tinha feito sobre os babilônios. E os babilônios? Eles vão vir sobre nós com essa violência desmedida e isso não vai ter fim? Deus já tinha feito isso com os assírios. Os assírios tinham perdido o poder para os babilônios, inclusive. Mas, enfim, o profeta aqui, ele está clamando pela violência que está acontecendo ali. Então, o segundo ai é do verso 9 ao 11. Violência traz insegurança, vergonha e destruição contra você mesmo. A violência desmedida. Verso 10 do capítulo 2. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma. A violência desmedida, sem propósito, somente por arrogância, por soberba, a violência sem os limites da humanidade, ela é destruição para si mesmo. Ela não traz segurança. No verso anterior, verso 9, ele diz assim: olha, você pensa que você está construindo um ninho seguro com aquilo que você está adquirindo da violência? Não. Então precisamos entender. Será que na Bíblia vemos assim Jesus sendo violento? Sendo agressivo? Sim. Sim? Ué, não chutou lá? Jesus chutou o pau da barraca? Não é? Não, ele chutou a mesa dos cambistas. Sim. Realmente, Jesus ali, não dá para falar assim, cambista, né, com calma. Já pensou Jesus ali calminho, né, com os cambistas, vou virar a tua mesa. Não, Jesus chegou arrepiando. Mas teve um limite. Jesus não feriu ninguém, ele age sim com uma agressividade,
E ele vai dizer, ele vai mandar um recado ali: a minha casa será chamada casa de oração, porque estão fazendo dela um covil de mercenários. Então Jesus se revolta, assim como Jeremias, né? Jeremias fez isso também no templo. Jeremias, ele era um profeta tenso. Né? Jeremias era como Jesus mesmo, ele não tinha meias palavras. O que ele precisava dizer, ele dizia. Né? Nisso, Jesus e Jeremias, apesar de um estar ao norte e o outro ao sul, eram muito próximos. Né? Sim. Deus manda aí num outro recado do Aldor, né? A gente pode pensar assim em 5 aldores, né? do Abacuque. Como esses que a gente vê, às vezes são aldores que tem que são uma mensagem, né, em cada um dos aldor, mas é referente a um tema só, né, a uma determinada coisa. Então, o terceiro ai seria no verso 12 ao 14, que com a seguinte mensagem: uma sociedade violenta, sanguinária e injusta é destrutiva, trabalha em vão. O conhecimento da glória do Senhor constrói uma sociedade de justiça e paz. Por isso que nós pregamos o Evangelho, estamos aqui no feriado compartilhando a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é construtiva, o conhecimento da glória de Deus, da palavra de Deus, da glória de Deus, ele constrói uma sociedade de justiça e paz. Ele diz no verso 12: ai daquele que edifica a cidade com sangue e que funda a cidade com iniquidade, com injustiça. Eis que não vem do Senhor dos exércitos que os povos trabalhem para o fogo e os homens se cansem pela vaidade. Esse verso aqui, que é o verso 13, ele se tornou polêmico para mim, porque em muitas versões, quando eu vou estudar, eu vejo muitas versões bíblicas e ele está em um ponto de interrogação. Mas a versão, na verdade, a melhor versão é sem ponto de interrogação, porque ele está fazendo uma afirmação. Deus, o Senhor, não vem do Senhor dos exércitos que os povos trabalhem para o fogo que queima, somente para o fogo, somente para o alimento, somente para aquilo que se incinera, para aquilo que se consome, não para o consumismo. E os homens se cansem pela vaidade. Ele estava fazendo aqui também justamente uma denúncia contra os babilônios, que destruíam, assim como os assírios, por destruir pela vaidade, pelo consumismo, ali de consumir outras nações. E aí então ele vai dizer, né, no verso 14: porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então, o que ele está falando para Abacuque, mandando o recado lá no Aldor, contra a violência, mas já colocando a mensagem que o ensino do Senhor, a glória do Senhor, ela edifica. A glória das nações que ajuntam somente para si, para sua vaidade e com violência, em detrimento de opressão ao próximo, ao semelhante, ao ser humano, impondo sobre ele injustiças e opressão. Essa sociedade, ela está fadada à destruição. Gente, olha só, a destruição ou o não crescimento, né? Estagnação. A estagnação. E aí a gente vê, gente, aí o exemplo mais recente na nossa história da Segunda Guerra Mundial, com os nazistas. A Alemanha ali nazista, arrasando com os povos à sua volta, cometendo um genocídio contra os judeus e outros povos, outras etnias. E aí então vimos o fracasso, né,
da Alemanha nazista, dos nazistas, né? Mas uma Alemanha que depois se reergue com os princípios dos direitos humanos, com os princípios da justiça ao próximo. Em quarto ai aqui é o seguinte, né? Escreva lá, Abacuque, no Aldó: a violência é como o vinho que engana, como o vinho que engana e envergonha. É como a estátua, o ídolo mudo, que ele vai colocar lá, que é ilusão. Então, a violência aqui entorpece, né? Os que estão neste afã de violência, que ultrapassa os limites, estão entorpecidos, como aquele que se entorpece com vinho, como aquele que bebe vinho. E as nações ali babilônicas gostavam muito do vinho. Iam lá, enchiam a cara e iam para a destruição. Só que o que Deus está falando, e para Abacuque escrever, é que a violência, essa violência sem limites, ela é como um vinho, ela é enganosa, ela vai trazer vergonha. Ele vai falar assim que vai descobrir a nudez. Então ali é a ignomínia, é a vergonha maior trazida a uma pessoa. E ele fala no verso 18 sobre a estátua, o ídolo mudo, que é ilusão. Ou seja, a estátua ali é algo que representa algo, mas a estátua em si é uma ilusão. Ela não tem vida, é isso que Deus está querendo dizer, e por isso também e se torna enganadora. Assim como eram, no caso, os babilônios, que eram dirigidos e tinham os seus ídolos, as suas estátuas ali, no qual eles a tinham como seus deuses. Tá? E por fim, o último ai, o quinto ai, está no verso 19 e 20, que vai dizer: ai daquele que diz ao pau, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode isso ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no meio dele não há espírito algum. Mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. E aí é uma continuidade aqui, né, sobre essa questão religiosa, porque ele fala dos ídolos anteriormente, fala que o ídolo é enganoso porque ele é mudo, mas aqui ele coloca os ídolos como cobertos de ouro, e prata, mas que eles não ensinam nada. Então isso é uma coisa muito interessante para a gente pensar hoje. Seria um outdoor mais ou menos assim: a violência religiosa não ensina, a imagem não ensina. O ensino da palavra de Deus, o não ensino, melhor dizendo, desculpe, o não ensino da palavra de Deus é um ato de violência contra o próprio Deus. Então, o ídolo não dava um ensinamento sobre Deus. A imagem não traz o ensinamento. Hoje a gente vive no mundo de imagens, né? Somos muitas vezes conduzidos por imagens. A gente vê uma imagem, isso é uma projeção, né? Você projeta a você mesmo naquela imagem, mas qual é o conteúdo desta imagem? Então, no sentido religioso também, e agora trazendo para nós, crentes, né, no mundo evangélico, se somos guiados por imagens, devemos aí repensar, devemos tomar cuidado com isso. Seja a imagem que for, né? Seja a imagem de um cantor, seja a imagem de um pastor, seja a imagem que for, né? A gente não pode ser guiados, né,
por imagens. Quando eu digo imagem, não é... Porque é ilusório, né? Sim. Quando eu estou dizendo imagem aqui, né, a Teresa trouxe muito bem, justamente eu não estou falando da imagem que é de santos, né, da igreja católica ou das religiões afro, que é colocada, né, nos templos, enfim, de determinadas religiões. Eu não estou dizendo isso, mas da imagem que é produzida, e esta é talvez aí para a gente nos dias de hoje o alerta sobre estas imagens. Nós estamos aqui falando da palavra do Senhor, mas no Instagram a gente vê muitas imagens, são diversas, são colocadas várias imagens e muitas pessoas, crentes, seguiam pelas imagens. Porque o fulano, olha que imagem, olha onde ele está, onde ela está, mas e o ensino da palavra de Deus? Será que está sendo ensinado a palavra do Senhor, que é libertadora? Então, a imagem, não estou falando de imagem de escultura, não, estou falando da imagem que a gente vê, né, dos nossos aparelhos, celulares, enfim, vê no nosso dia a dia. A imagem em si, por si só, não ensina. O não ensino, aí sim, o não ensino da palavra de Deus é um ato de violência contra o próprio Deus. Então, tome cuidado, né, com aqueles que só passam imagens. Eu acho que não é nem só o não ensino. Eu acho que há um ensino distorcido da palavra de Deus. Também. Para que ela possa, né, ser utilizada para fins que nunca deveriam ter sido utilizados. Eu acho que hoje o grande desafio, né? Eu na quarta-feira, 17, vou estar fazendo uma live onde eu vou estar falando com o pastor Samuel sobre a importância do estudo bíblico, né? E para mim, a importância do estudo bíblico hoje não é só o ensino bíblico, mas é tentar desfazer imagens erradas que são passadas a partir da própria Bíblia. Quando existe um pastor que eu tenho grande simpatia e ele vai falar essa frase que para mim é emblemática: texto sem contexto é pretexto para heresia, né? Infelizmente hoje é o que acontece. A gente utiliza textos, a gente não, porque eu não faço isso, mas pessoas utilizam textos sem contextos para pretextos próprios, né? Eu acho que é pior do que ser heresia, né? Porque se fosse heresia a gente combatia, mas é para pretextos próprios. E isso daí toca no que o pastor está falando, né? Toca no que ele está falando. Esse ensino totalmente desvirtuoso da palavra de Deus, né? Mas é difícil hoje, né? Sim. É como se hoje tivesse fake news até na Bíblia. Bíblia em fake news? Pois é, mais ou menos assim, né? Diversas fake news que você olha, você não sabe nem assim como você vai resolver aquilo para falar de forma a não ferir, né, determinada pessoa ou até mesmo quem pergunta, né? Porque Deus, difícil sim. Hoje. E Deus propõe para Abacuque, né, um outro agir. Ele propõe ali, né, nesse abraço que Abacuque dá contra a violência, né, primeiro ele tem a capacidade de ver aquilo que está acontecendo, que é a realidade à sua volta. Deus diz para que ele então ali venha a denunciar, a não se calar, de alguma forma, falar, né? E em terceiro lugar, agir também com a sua vida de fé, e na fé continuar crendo que Deus é o mesmo Senhor, que é libertador, que é contrário a essa violência. Por que ele é contrário a essa violência? Porque, inclusive, ele vai dizer isso no final do capítulo 2, que nós lemos lá, o último ai, né, o verso 20, que
que Deus diz assim: mas o Senhor está no seu santo templo, calai-se diante dele toda a terra. Ou seja, Deus está vendo toda a violência. E aí, tudo o que está acontecendo. Mas precisamos falar? Sim. Precisamos denunciar? Sim. Precisamos não fechar os olhos para fazermos a nossa parte, justamente na fé. E aí entra aquela polêmica, entre aspas, que eu trouxe na mensagem de Tiago, entre a fé e obras. E aí? O apóstolo Paulo vai falar da fé e das obras, mas a questão ali eram as obras da lei. Aquele que tem fé no Senhor, e o Tiago vai dizer, esta fé vai ser manifesta através das obras de fé e de amor em Deus, em Cristo Jesus. Por isso ele vai dizer aqui, para que o profeta haja no seu viver na justiça e na fé com humildade. Verso 4 e 5 do capítulo 2, ainda estamos no capítulo 2 aqui. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, falando dos babilônios, que estão inchados, que a sua alma incha, não é reta neles. Eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta neles, mas o justo pela sua fé viverá. O justo viverá pela sua fé. Então, Deus diz para Abacuque: continue crendo em mim. Pode confiar em mim. Eu estou vendo tudo o que está acontecendo. É justamente depois desses 2 versos aqui que ele vai falar dos ais. Então ele mostra para Abacuque que ele tá a par da opressão, ele está a par da violência que excede, a violência que é de opressão, de subjugar o outro, de subjugar o mais fraco. Deus está a par disso. E aí então o que ele propõe para Abacuque é: não esmoreça na sua fé, continue crendo, continue firme, continue nela, agindo na minha justiça, agindo na minha palavra com humildade. Isso é com humildade. Se ele fala que esta violência dos babilônios e do seu povo, ali, dos governantes da sua época, dos líderes da sua época, era uma violência que era de soberba, de arrogância, diz que eles estavam inchados. Ele vai propor justamente, por outro lado, que aquele que vive e que vai viver nele é aquele que vai viver com a sua justiça, o justo que vai viver pela fé. E aí a gente lembra de Jesus, que vem manso e humilde de coração, que vem propor a fé em Deus, a fé nele. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só como o único Deus verdadeiro e ao teu Filho a quem enviaste. Então Jesus vem propor a humildade. Eu estou falando na live de quarta-feira, aí sim, uma live que acontece todas as quartas-feiras às 9h37. Mas é no Instagram da igreja. No Instagram da igreja. @IB Central do Recreio. E aí eu estou falando sobre ali o Sermão do Monte, onde Jesus ele inicia a primeira bem-aventurança dizendo que felizes são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Que negócio é esse? Dos humildes. E quando a gente traduz ali, você vai ver que é mendigos de espírito. Que negócio é esse? E aí Jesus vai dizer que dos mendigos de espírito é o reino dos céus. Aquele que não tem nada, né? Aquele que depende totalmente de Deus, que reconhece a sua humildade e dependência de Deus, e humildade e dependência do outro, que precisa do outro, que precisa para vivermos em sociedade, porque esta exploração consumidora está acabando com o nosso mundo, o próprio mundo, não é verdade?
com a natureza. A Amazônia sem queimada, gente, está queimando. Podem dizer que não tá, mas que tá. E está queimando muito, né? Sim. Ele vai colocar aqui, olha só, que ele coloca nos versos aqui 5. Depois ele falar que o justo viverá pela fé. Assim como o vinho é enganoso, também o arrogante não se contém. O seu apetite é como a sepultura, ele é como a morte, nunca se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos, falando desta violência desmedida dos babilônios. E aí na história você pode colocar quem você quiser, né? Que agiu com essa violência desmedida. E aí em outras situações, porque nós vemos essa violência desmedida em lutas de poderes, por exemplo, das facções criminosas, das milícias que imperam em determinados locais da nossa sociedade, da nossa cidade, do Rio de Janeiro e em outras capitais. O Brasil é um dos países mais violentos do mundo. Então esse problema da violência é um problema que nos cerca. Podemos ficar com os olhos fechados para ele. Viver com fé, proclamando a glória de Deus, é a proposta de Deus aqui. E aí, por fim, no capítulo 3, ele apresenta o caminho do Deus eterno, o caminho da salvação. Quer falar um pouco sobre esse capítulo 3 que você falou na escola bíblica? Ai, meu Deus. Você não está com teus slides aqui? Eu estou com meus slides. Assim, esse capítulo 3 a gente pode dividir em duas partes, basicamente, né? Esse salmo do Abacuque, né? Um salmo, é até um texto interessante, assim, de discussão mais acadêmica, né? Porque nos manuscritos de Qumran esse salmo não aparece, né? O livro de Abacuque, nos manuscritos de Qumran, ele termina em 2:20. Então vai ter uma grande discussão sobre será que esse texto é realmente de Abacuque ou não, o salmo, né? Do capítulo 3. Mas é muito interessante a gente pensar nessa continuidade mesmo, do capítulo 2 para o capítulo 3, porque ele só faz sentido se a gente entende uma premissa do capítulo 2, que está no verso 4. O justo viverá pela fé. Porque o Abacuque se entende como um justo que vive pela fé e que continuará a viver pela fé, ele faz aquele salmo, né? Ele escreve aquela canção. E é muito interessante porque a canção ela pode se dividir em dois blocos, né? O primeiro bloco, onde o Abacuque ele vai fazer uma rememoração daquilo que foi vivido no Êxodo, né? Então ele vai falar desse Deus que se parece como um guerreiro, né? Um Javé Tsebaote, né? Um Senhor dos Exércitos. Então ele vem vindo e ele desce para a terra, e quando ele desce para a terra, a criação se abala, porque imagina, o Criador, né, está em contato direto com a sua criação. Por isso que lá, quando ele começa falando, né, de Padã, do Monte Temã, do Monte Parã, né, e aí ele vai falar dos rios, ele vai falar dos vales, ele vai começar a falar da natureza, e aquela natureza ela começa a ter uma reação, né, a esse Deus guerreiro, a esse divino guerreiro, a esse Javé Tsebaote, né? E por fim, mas esse Javé Tsebaote, ele vem mesmo para a terra para fazer a sua justiça, para, como ele vai dizer, para o dia da angústia, né? Para decretar esse dia da angústia, né? Aonde até mesmo a natureza será abalada, né? Então, esse é o Yom Adonai, é o dia do Senhor, né? E é por isso que no segundo bloco desse salmo, o Abacuque vai falar a frase célebre que o pastor falou, né? Certamente que a figueira não vai florescer, né? Certamente que não vai ter, né, nada nos campos, né? Também não vai ter animais, né? Porque realmente a destruição será completa e plena.
E é muito bonito esse salmo, porque o Abacuque, ele termina dizendo que, apesar disso tudo, o Senhor é a confiança dele, é a salvação dele, mas eu não quero estragar o ponto final. Não, olha só, assim... Mas esse salmo fala desses dois momentos, né? Destruição, mas também da confiança e da salvação, né? Eu acho que é mais ou menos por aí, né? Apesar de toda a violência, que ele tem a confirmação que vai acontecer efetivamente, ele sabe quem é o seu Deus e ele sabe de um princípio fundamental, né? Que no dia do Senhor, no Yom Adonai, né, os fiéis serão salvos e os infiéis é que serão destruídos. Então o Abacuque está muito seguro de si, da sua fé, da sua confiança em Deus, porque ele entende quem é o Senhor, né? E o interessante, na minha perspectiva, é que o Abacuque ele é tão seguro de si porque ele conversa com Deus. Porque o livro do Abacuque não é um livro de uma profecia comum, onde a gente vê ele profetizar. O Abacuque não profetiza tecnicamente como se pensa no profetismo israelita, né? O Abacuque ele conversa com Deus. E eu acho que todas essas pequenas falas de confiança que nós vemos expressas no Abacuque, nós vemos porque ele tem um relacionamento muito estreito com o Senhor. Ele sabe quem ele é diante de Deus e ele sabe quem Deus é na vida dele. Por conta disso é que mesmo ele sabendo que vive numa sociedade violenta, opressora e iníqua, e que Deus vai fazer realmente uma grande destruição naquilo ali que é a sociedade dele, ele vai se safar, ele vai sobreviver, Deus vai honrar a fé dele, né? Sim. Isso é muito alentador, né? Sim. A gente deve ter em mente que essa violência desmedida, como Deus aponta aqui no livro de Abacuque vai estar colocando sobre isso, vai estar justamente falando com Deus ali, numa oração, numa conversa com Deus, tomando, então, abraçando essa causa dessa violência injusta. Ela atinge a justos e injustos, tá? Então, todos sofrem com esse tipo de violência. Estão compreendendo? Todos sofrem. Então, quando Abacuque, por fim, no capítulo 3, então, Deus tem aquela conversa com Deus no capítulo 1 e capítulo 2, ele, nesse capítulo 3, ele, tipo assim, dá uma respirada, né? E alivia. E se alivia porque Deus tem uma conversa franca com ele. Eu estou vendo, Abacuque, estou vendo o que está acontecendo, mas o meu justo viverá pela fé. E aí, quando a gente... esse texto é primordial porque ele está colocado no Novo Testamento. Lá em Gálatas nós vemos, lá em Romanos, o apóstolo Paulo, em Gálatas, em Romanos, o apóstolo Paulo coloca, e em Hebreus também. Esse texto vai ser lançado ali, o texto de Abacuque, em 3 livros do Novo Testamento. O meu justo, o justo viverá pela fé. Esta fé nesse Deus que vem para a salvação daqueles que confiam nele, daqueles que clamam a ele. Por isso que o capítulo 3 vai ser um capítulo final, a Matereza que discorreu muito bem sobre essa questão de Temã e Parã. Ele começa ali, né, no verso 3, ele vai falar que Deus vem de Temã, o santo vem do monte Parã, porque ele coloca ali o percurso que Deus faz no deserto, e onde houveram as manifestações de Deus quando Deus tirou o povo lá do Egito. Ele está resgatando o Deus que é Deus Salvador. No início do capítulo ele vai colocar: Deus tem misericórdia, lembre-se da sua misericórdia. Retoma na vida de Abacuque a confiança e a fé em Deus, haja o que houvesse. Ele estava firmado em Deus. Por isso que ele vai dizer: olha, haja o que houver,
A figueira não vai florescer. A tradução é essa. Eu sei que a figueira não vai florescer, a vide não vai dar o seu fruto, mas mesmo assim eu louvo ao Deus. Eu me alegro, mesmo assim eu me alegro no Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação. Amém. Ele coloca aqui, olha só, no verso 6, falando do Deus, né, que é da eternidade, que é a salvação de Deus, né, o caminho do Deus eterno, é o caminho da salvação, ele para e faz a terra tremer, olha e sacode as nações, esmigalham-se os montes primitivos, as colinas antigas se abatem, os caminhos de Deus são eternos. Então ele vai se lembrar de que o mesmo Deus que fez ontem na vida do seu povo vai fazer na vida do seu povo hoje e vai fazer futuramente. Por isso que o livro de Abacuque é um livro para ontem, para hoje e para o futuro, que trata da questão da violência que vai sempre existir. Sim. Vai sempre existir, tá? E muitas vezes, infelizmente, de forma aí que escapa os limites das leis e principalmente da lei de Deus. Há limites, e aqueles que escapam a esses limites com a violência têm as suas consequências. E quando essa medida de violência ela escapa em nações, a consequência é catastrófica, é desastrosa. Por isso que devemos nos ater a isso e pregar a mensagem do Senhor, da palavra do Senhor, do caminho de Deus, que é eterno. E aí então, aqui, para encerrar, ele vai dizer no verso 19: Deus, o Senhor, é minha fortaleza, Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças, Ele me faz andar, correr como as corças, me faz andar nas minhas alturas. Deus coloca o seu povo nas alturas. Amém. Ele coloca o seu povo em segurança, Ele coloca o seu povo em proteção, Ele dá, então, essa proteção mesmo em meio à violência que o cerca, mesmo a violência que está próxima. Então precisamos aí nos voltar para Deus. E aí, assim, finalizando, trazendo o contexto do livro de Abacuque com a nossa realidade cristã, Jesus nos justificou. Então, em Jesus somos justos diante de Deus. Precisamos viver nesta fé em Jesus, que é manso e humilde de coração, aprender dele, aprender a cada dia dele para viver neste mundo. É inadmissível, por questões políticas, brigas infundáveis de irmãos de crentes. Que coisa é essa? Será que isso é bíblico? Será que isso é o ensino do Senhor? Então, e tantas outras coisas que seja pelo menos o suportai-vos em amor. Que geram muitas vezes a violência, e violência aí que ultrapassa os limites, e isso a gente deve tomar cuidado. Pedir que o Espírito Santo nos dê aí o discernimento e venha com os frutos dele na nossa vida, nos trazer a paz no nosso coração, para que a gente, dentro desses limites, viva aí uma vida sem a violência que excede, sem a violência que ultrapassa e que é destrutiva, que é causa de morte. Há aqueles que, infelizmente, gostam disso, né? Como os babilônios. Tem prazer nessa violência, e esse Deus está de olho, né? Porque ela tem limites também. E aí... Pessoal que está no Instagram, não o pessoal que está no Facebook, mas o pessoal que está no Instagram, nós já temos 57 minutos, então vamos encerrar a nossa live de hoje, do Papo da Mensagem, que foi sobre Abacuque, o livro do Abacuque, né? Ela vai ficar salva no nosso canal do YouTube, então você pode assistir de novo lá, né? Essa live,
Papo da Mensagem, vai estar na playlist Papo da Mensagem. E quarta-feira o pastor vai estar falando de novo, né? 9h37, nós vamos ter uma outra live, agora é só com ele, onde ele vai falar sobre bem-aventurados só se não for formatado. E ele vai trabalhar então sobre Mateus capítulo 5, né? Verso 3, né? Eu acho que é o verso 3, não me recordo. É o verso 4. Verso 4. E a gente às vezes tem uma imagem do que é ser bem-aventurado, né? Por isso que eu estou falando que é bem-aventurado só se não for formatado, porque a formatação de bem-aventurança na Bíblia é muito diferente do que a gente imagina. Então assistam no canal da igreja, né? Do YouTube e do Facebook e do Instagram. Então é @IBCRecreio para quem está no Instagram. /IBC Recreio para quem está no Facebook e quem está no Facebook e no YouTube também. Meus amigos, muito obrigado, tá, por estarem aqui participando com a gente nesse Papo da Mensagem. Semana que vem tem mais, a gente vai estar tentando fazer, né, pastor, toda segunda-feira, explorando um pouco mais sobre o que foi exposto na pregação de domingo. E se você quiser estar com a gente na pregação de domingo e depois assistir o Papo da Mensagem na segunda-feira, vai ser ótimo também. A IBC está na Avenida Genaro de Carvalho, 151, sala 206, no Recreio dos Bandeirantes, e será um prazer ter cada um de vocês lá conosco. Fiquem na paz, Deus abençoe, pastor. Espero que tenha sido aí mais elucidativo esse papo da mensagem, e queria agradecer a todos que estão conosco, alguns que eu estou vendo aqui. A Gláucia, ao Anderson. Deus abençoe a todos, a Cristiane, é muito bom estar com vocês e poder compartilhar um pouco da palavra do Senhor, que deve ser explanada a cada dia, deve ser aí meditada, compartilhada. Então, se você tem um ótimo restante de feriado, uma semana abençoada no Senhor. Quarta-feira, às 9h37, eu vou estar na live, querendo, podendo estar, esteja comigo ali nesse compartilhar da palavra para edificação. Estamos aqui para edificarmos uns aos outros, como a Bíblia nos ensina. Edifique um ao outro. Vivemos tempos difíceis, de muita violência. O Covid, um vírus violentíssimo que nos atacou a todos, né? Não sabemos direito de onde veio essa coisa toda, mas é algo de violência, de destruição, de morte. Então estamos envoltos nisso tudo, mas Deus está com o seu povo, Deus Amém. Está com você. Amém. Amém? Então, que Deus abençoe. Fiquem na paz do nosso Senhor, que ela guarde os vossos corações, amém, para enfrentar todas as dificuldades. Lembre-se, olhe, não deixe de ver aquilo que está à sua volta. Lembre-se, façam os cartazes, denuncie da forma que Deus coloca na tua vida. Seja uma pessoa que fale e viva na fé, viva como justo, justificado pelo Senhor Jesus na sua fé, crendo que o Senhor olha por você. Deus Amém. abençoe. Amém. Deus abençoe, pessoal. Até quarta. Tchau, tchau.